Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. Papo com Tilé é um programa que levou 5 anos no ar, na Rádio Metrópole, e também um pouco antes na Rádio Tudo FM, né? É um programa de entrevistas, onde a gente não tem a obrigação, por exemplo, de estar dando furo de reportagem. Aqui é o papo com o convidado. A pessoa que a gente identifica como uma pessoa que vai trazer coisas interessantes para o nosso público, a gente convida, né? Para ela participar. E eu estava conversando com o meu querido companheiro, grande amigo Edmilson Ferreira, e aí ele me falou da semana. Quando ele me falou da semana, eu fiquei assim imaginando durante alguns segundos, vamos dizer assim, ou alguns poucos minutos. Poxa, essa deve ser uma secretaria cheia de trabalho, porque secretaria de manutenção de uma capital de estado como Salvador, meu amigo, isso deve dar uma trabalheira ao nosso secretário aí, que não está escrito em nenhum gibi. Ele até estava me explicando que a semana ela não constrói, ela é de manutenção. Ou seja, o que a prefeitura constrói, a partir daquele instante ali, ela tem que dar manutenção. Ela passa a ser essa atividade da Secretaria de Manutenção da cidade de Salvador. Mas eu gostaria que o secretário, esse é o nosso querido secretário tricolor, doente, já soube, né? Doente não, que todo tricolor é sadio, né? O secretário Luciano Ricardo Gomes Santos, Luciano Santos, a quem eu pergunto inicialmente, secretário, eu tenho assim, em linha geral, como é que o senhor define a sua secretaria, né? E se puder me dar assim, uma espécie de apresentação, quem é Luciano Santos? É um homem da política, um homem técnico? Como é que você desenvolve o seu trabalho na semana? Primeiro, agradecer a sua presença aqui, a sua participação. Eu acho que essa live é da maior importância e eu não gosto de fazer média com ninguém, eu gosto de falar aquilo que eu penso, justamente pelo que eu estava dizendo aqui agora, né? Porque você fazendo manutenção de uma capital de estado como Salvador, meu amigo, eu fico imaginando que esse homem só tem problemas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se possível. Boa noite, secretário. Prazer enorme ter aqui comigo. Boa noite, Lemon. O prazer é todo meu. Primeiro dizer que eu fiquei muito honrado com o convite, tá? Como você mesmo falou aí, eu gosto de um clube de futebol, o Bahia, e eu sempre lhe acompanhei desde aquela época de jornadas esportivas, tá? E sempre admirei. E agora a gente está aqui para bater esse papo. E me apresentando, eu sou engenheiro de formação, engenheiro sanitarista e ambiental. Sou mestre em engenharia ambiental e urbana. Tenho uma experiência tanto em setor público como no privado. Eu tenho, para você ter ideia, de gestão pública, eu tenho meus empreendimentos privados, minhas coisas privadas, mas tenho em gestão pública, dia 7 de outubro, eu faço 30 anos de gestão pública. Então, chegar até aqui com vários desafios, ocupando cargos. Eu já fui superintendente na Condé, do governo do estado. Já tive a oportunidade na gestão do prefeito Assemineto de ser diretor de manutenção e depois secretário de infraestrutura, que é justamente a secretaria que tem o vínculo da execução das obras. E agora estamos nesse desafio aqui da Secretaria de Manutenção, que, como você bem disse, é uma secretaria da terceira maior capital do país, uma cidade que tem mais de 700 quilômetros quadrados de extensão. Então é diferente daquela situação da CEINFRA, em que você tinha fazendo obras, você tem o que a gente chama de uma poligonal definida, que geralmente a gente cerca de tapume, ali acontece a obra, tira o tapume, aparece a obra, a população, né, aplaude, contempla. Na manutenção, não. A manutenção é o que está exposto, é a cidade viva. A cidade tem uma dinâmica e quando a gente está falando, alguma coisa na cidade pode estar acontecendo neste momento que demande a Secretaria de Manutenção a sua atuação. Uhum. E quais são as áreas de responsabilidade da secretaria, então, secretário? Se ela não constrói, ela mantém, ou ela faz a manutenção, né? Eu imagino que sejam diversos pedidos por dia. Eu estava até olhando um pouquinho o Instagram da semana, há poucos instantes atrás, para me atualizar um pouco, e é uma correria mesmo, é uma correria que não é fácil, não. É podas de árvore,
iluminação pública, uma série de coisas, né? Todas essas áreas estão ligadas à sua secretaria? Vamos lá. A Secretaria de Manutenção, como bem colocado, ela não faz a execução de obras novas. Ela faz a manutenção do que existe na infraestrutura da cidade e também em espaços públicos. Vamos contextualizar. Por exemplo, um entupimento de boca de lobo é uma atuação de Secretaria de Manutenção. Nós vamos lá, abrimos a boca de lobo, fazemos a desobstrução com equipamentos apropriados e fazemos a manutenção. Um rompimento da drenagem existente também é uma atuação da Secretaria de Manutenção. A Secretaria de Manutenção vai lá, abre a vala, identifica o problema, substitui a tubulação que está comprometida, depois faz a cobertura da vala, vem com o asfalto e conclui o serviço. Com relação, além de fazer a parte de manutenção de drenagem, a gente faz a parte de manutenção de malha viária. Então, a operação tapa-buraco, que não é a operação das vias novas recapeadas, que isso é uma atribuição de CEINFRA, SUCOP. A manutenção das bases de tráfego são mantidas pela SEMAN. Então, nós temos uma operação tapa-buraco que está full time a serviço da população. Geralmente, nós fazemos a manutenção das principais bases de tráfego, porque elas concentram a maior quantidade de fluxo de veículos na cidade, e depois a gente vai fazendo as vicinais e as secundárias, enfim. Essa é mais ou menos a programação da equipe de tapa-buraco. As equipes de tapa-buraco contam com o suporte da diretoria, que hoje é a Secretaria de Prefeitura Bairros, com o secretário Humberto Viana, que com os seus gerentes de prefeitura bairro, com os prefeitos bairros, a gente destina uma equipe a cada prefeito bairro para que possa, cada prefeitura bairro, executar o seu serviço de tapa-buraco na sua região. Então, o que isso significa? Além do serviço sendo prestado, a gente descentraliza da SEMAN, passa para a gestão da prefeitura bairro, a ação de tapa-buraco. Isso é uma ação que é paralela à ação da SEMAN, que também faz atuação em tapa-buraco. Então, ela tem, na questão da manutenção da malha viária, essas duas situações. Além disso, nós temos toda a manutenção de pavimentos que não são pavimentos rígidos. Exemplo, intertravado, paralelepípedo, bloquete, também é feito pela SEMAN. Além disso, também, nós fazemos a manutenção de pavimentos rígidos, que é a estrutura em concreto. Então, a estrutura em concreto, ela é mantida também pela gente. Exemplo, a gente não faz um passeio inteiro, não constrói um passeio todo, mas um trecho de passeio danificado e que seja público, importante salientar isso, um passeio público, nós atuamos. Se o passeio estiver em frente a um estabelecimento comercial ou uma casa, ele passa a ser privado. E nesta situação, cabe à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, que notifica o proprietário do passeio para que ele conserte seu passeio, caso esse passeio ofereça algum dano, quer dizer, um risco de algum dano ou acidente para quem estiver ali passando. Depois dessas duas coisas, depois dessas situações de malha viária e de drenagem, nós temos uma outra manutenção que é muito importante, que é a manutenção das escadarias. As escadarias, elas têm um duplo papel. O primeiro delas é de dar mobilidade, né? Nós temos uma cidade de altos e baixos, a cidade tem uma geomorfologia acentuada, e a forma de você vencer isso é com as escadarias. Então, as escadarias, nós temos na cidade um número grande de escadarias. Eu arriscaria dizer que nós temos hoje, entre escadarias executadas pela prefeitura e até pelos próprios moradores, em torno de mais de 1.000 escadarias pela cidade. Nos últimos 2 anos passados, da gestão do prefeito Assemineto, nós chegamos a reformar 500 escadarias.
fazer manutenção de 500 escadarias. E ainda assim, tem escadaria precisando de manutenção. Essa questão da escadaria sendo um elemento de mobilidade, mas ela também é um elemento de drenagem. Então, por essas escadarias descem água, e não é pouca água, né? Água descendo o morro não é brincadeira. Então, a gente tem as escadarias que são escadarias drenantes. Essas escadarias drenantes, elas passam a água por baixo da escadaria, através de tubos, ou, como era no passado, uma valeta, que aí a água descia, mas a gente paulatinamente vem substituindo nas intervenções por um tubo de PVC, geralmente sendo um riblock ou um polietileno de alta densidade. E por que nós estamos usando esse material? Nós estamos usando esse material porque boa parte dos esgotos domésticos são entroncados por baixo dessa drenagem. E o esgoto tem elementos que aí, com a sua fermentação, com a sua decomposição, ele produz um gás sulfídrico, que com água ele gera um ácido sulfídrico, e esse ácido corrói o concreto. Então não é raro você ver uma escadaria desabar pedaços dos degraus, desabar 10, 15, 20 degraus, por conta do rompimento dessa vala. A gente aí substitui, porque o tubo é um tubo de polietileno ou de um riblock, que é um PVC, a gente tem aí pelo menos 50 anos, né, sem ter nenhum problema em relação a qualquer tipo de corrosão. Além agora das escadarias, a gente também incrementa algumas escadarias com o corrimão, porque a gente tem uma população em Salvador idosa, essa população precisa também se locomover e se apoiar para subir e para descer, certo? Pode alguém perguntar, e com relação às pessoas de deficiência e pouca mobilidade? Aí as escadarias agora não conseguem resolver isso, até porque a declividade da escadaria é muito alta, e é uma rampa, em alguns casos, de 45 graus, eu estou falando de uma rampa assim. Imagine uma pessoa descer com a cadeira de roda ou empurrar uma cadeira de roda. Então, a gente está falando de um esforço muito grande. Isso é uma solução que ainda vai ter que ser revista, mas já começamos a fazer para as pessoas, porque também a gente tem que considerar que o transporte de bicicleta é muito grande, e essas pessoas, às vezes, precisam se deslocar de uma parte alta para a parte baixa. Nós estamos fazendo algumas escadarias, uma lateralmente, perto da área do corrimão, uma rampa, ela tem em média 60 centímetros, e que a pessoa pega a sua bicicleta e vai subindo com ela rodando por essa rampa. Não precisa mais carregar nas costas, ele vai rodando e ele consegue se locomover também. Passado aí as escadarias, nós temos agora a parte de espaços públicos, que é uma outra diretoria. A diretoria a semana são duas diretorias, uma de manutenção integrada, que tem como seu diretor hoje o engenheiro Marcílio Bastos, e a diretoria de espaços públicos e prédios públicos, que tem como seu diretor hoje o administrador Ian Mariani. Então, esses dois diretores, já falei aqui, estão na semana, falei aqui agora da diretoria de infraestrutura, vamos falar da diretoria de espaços públicos e prédios públicos. Essa diretoria, ela cuida dos espaços públicos da cidade. Então, as praças são mantidas por essa diretoria, ela não constrói praças, ela não faz praças novas. Neste caso, a atribuição da praça nova é feita pela DESAL, cujo presidente é o engenheiro Virgílio Daltro, e a DESAL faz as novas, a SEMAN mantém as executadas. Então, a gente mantém parque infantil, a gente mantém pergolado de eucalipto, a gente mantém piso, a gente mantém grama, piso em grama, certo? Então, toda a parte de manutenção desses espaços públicos de praças também. Outros, espaços públicos de orla, por exemplo, uma orla feita nova lá de Tubarão. Se tem um problema de um banco que quebrou, bateu um carro, acontece. Bate um carro, quebra um banco, a gente vai lá, tira o banco, coloca o banco quebrado e coloca o banco novo. Ou bate num eucalipto daquele e quebra, a gente vai lá e substitui. Então, todos esses espaços públicos são mantidos por essa diretoria. Além disso, todo o espaço público de praças, além de bases de tráfego da cidade,
a gente tem uma atuação de podas de árvores. Então, dentro dessa diretoria, concentra a atuação de poda e erradicação de árvores. As podas de árvores são executadas no seguinte escala. Nós temos uma preocupação em executar podas de árvore em base de tráfego. A gente tem também a execução de áreas de risco, de encostas. Se olhar para as encostas de Salvador, você vê muitas árvores. Às vezes ocorre, e aí a Codesal, que hoje é presidida pelo parceiro e amigo Sócrates Macedo, nos indica quais são essas áreas de risco. A Codesal faz este papel, também nos ajuda a mapear. A gente desloca a equipe para a execução e evitar que um mal maior aconteça. Além disso, nós fazemos diagnóstico também, né, das árvores. Recentemente, há uma coisa de 15 dias atrás, na Avenida Jequitaia, uma palmeira imperial caiu sobre um carro, graças a Deus não afetou ninguém. Uma palmeira que até você visualmente olhando, ela estava sadia, mas ela apresentava um problema interno, ela tinha um problema fitossanitário interno, e ela, com ventos, acabou tombando naquele momento que passou o carro. E aí a gente tem que fazer uma ressalva que palmeiras imperiais, elas são, o nome já diz, né, imperiais, elas são volumosas, elas são ostentosas, são bonitas, mas são vegetais. Quem está falando aí que o mais jovem deve ter 50, 60, e tem várias centenárias na cidade. Então, diante desse fato, com relação às palmeiras imperiais, nós implementamos uma fiscalização mais acentuada, com um rigor maior de controle, usando um equipamento específico, que é o penetógrafo, para que ele veja dentro de como é que está a situação do vegetal, e se a gente identificar algum risco, a gente vai ter que proceder com a erradicação para que não aconteça nenhum problema mais grave. Todas as áreas também de praças também são mantidas a manutenção dos vegetais. Então, as podas de árvores são feitas, até porque são áreas de convivência, e a gente vai observar se tem algum galho. Geralmente tem algum galho que pode ter morrido, ele pode cair sobre uma área de lazer, e pegar alguém, uma criança, enfim. A gente também é muito rigoroso em relação a isso. Além disso, nós temos a manutenção dos prédios públicos. Então, a prefeitura tem vários prédios antigos e está agora começando a modernizar os seus prédios. Então, esses prédios também são mantidos pela nossa equipe. Nós temos uma equipe e contratos também apoiados em contratos para fazer a manutenção de prédios públicos. Então, assim, em linhas gerais, é isso que a SEMAN, esse é o cardápio da SEMAN, o cardápio básico. De vez em quando tem alguma coisa assim, diferente, né? Uma sobremesa diferente, enfim, mas o cardápio básico é esse daí. Essa é a nossa atuação. Mas qual seria uma sobremesa diferente dessas aí, secretário? Eu vou lhe dizer, peraí. Rapaz, é muito... Nem só. É muito pepino. Muita coisa para se cuidar. Por exemplo, nós estamos fazendo vários hospitais de campanha agora, tá? E em alguns momentos nós precisamos resolver o entorno, porque às vezes você tem um hospital de campanha, mas está asfalto ruim, não tem passeio para a pessoa, não tem como o cadeirante, se for uma pessoa que não tem rampa. E aí, meu amigo, é uma gincana. Vai todo mundo para esse lugar e aí começa a fazer as tarefas, tá certo? Preparar o entorno. Se tiver uma situação interna, por exemplo, como o Hospital Salvador, quem está atuando, aí vai o pessoal de prédio público e aí vai fazer também atuação, enfim. É estressante do ponto de vista, né, da pressão que se recebe para fazer esse serviço, mas é gratificante quando você vê o resultado. Quando eu estava na diretoria de manutenção, no início do governo ACM Neto, né, do prefeito ACM Neto, eu me lembro que a gente, em 2013, começou o ano, mas passou um ano muito, sabe, regulando o dinheiro, não tinha asfalto para tapar nem o buraco do dente, quanto mais os buracos da rua. A malha viária de Salvador é uma malha viária, na sua média, com mais de 40 anos. Como você vai na Europa, a cada 8 anos eles trocam o asfalto. Eles tiram aquela camada inicial e recapeia. Então você anda nas vias, quem anda lá, percebe como o asfalto nos Estados Unidos idem, né? Percebe como é a manutenção
e a qualidade do asfalto. Então aqui a gente não tinha isso, a cidade estava, como todos sabem, abandonada, e a gente teve que correr atrás do prejuízo. Nas discussões com o próprio prefeito, eu entendia que por estar na terceira maior cidade do país, a gente não podia atuar de forma amadora, né? A gente tinha que mudar a realidade da cidade. E a zeladoria é o cartão de visita da cidade. Cidade bem zelada, bem cuidada, é uma cidade que atrai turistas. E o nosso grande capital, porque Salvador não tem indústria, Salvador é a indústria do turismo, que está sofrendo muito com essa pandemia, mas é a nossa vocação natural. E aí eu, conversando com o prefeito, dei a ideia da gente fazer uns contratos integrados de manutenção da cidade de Salvador. Esses contratos envolvem isso, mais ou menos que eu falei da parte de infraestrutura, e a partir de 21 de março de 2014, a gente começa a ver a mudança na zeladoria da cidade. Quem puxar da memória aí vai ver que o ano de 2014, que foi um ano que teve Copa do Mundo. Foi Copa do Mundo? Foi, né? Foi. Não, foi. Foi, não foi? Aqui na Bahia, em Salvador, no Brasil. Isso. E também a gente teve aquele boom de investimentos e a gente não podia ficar atrás, né? Você tinha uma arena nova, o entorno da arena era passeio em pedra portuguesa detonado, passeio em concreto detonado, as árvores com copas enormes, bocas de lobo, drenagem toda comprometida. Toda vez que você passava ali no mergulho, descia a arena e que ia subir para o Bonocô, aquele estava alagado. E a gente aí teve que atuar, porque tinha um problema de obstrução séria, um rompimento da drenagem, nós tivemos que refazer. Então, todas as áreas, a gente precisa melhorar a cidade, porque a cidade recebeu muito turista. Era o momento de apresentar a cidade. Então, na diretoria de manutenção, através da época, não era ainda a Secretaria de Manutenção, ela ligada à Secretaria de Obras Públicas, a SUCOP, a gente fez toda essa atuação em 2014. Chegou 2015, nós enfrentamos a pior chuva dos últimos 21 anos. Foi a época que caiu aquela encosta do Barro Branco, que nós tivemos, mas nós tivemos uma capacidade de resposta da cidade, meu modo de entender, excepcional. A gente chegou a mês de abril, maio, foi o maio dos 21 anos mais chuvosos, né? Que mais choveu. Em junho, julho, a cidade já estava recuperada. Você tinha operação tapa-buraco nas ruas, equipes mantendo o sistema de drenagem, desentupindo boca de lobo, visitando PV, recuperando drenagem, fazendo poda de árvore em todas as áreas da cidade. Você se lembre, veja, se comparar com São Paulo, quando dá uma chuva em São Paulo, a gente fala de quanto? 200 árvores caídas, 150 árvores caídas. Aqui em Salvador, você ouve falar em quantas? Não faço ideia. Então, quando tem muito é 12. São 12 árvores caídas num período como esse. Então, essa atuação firme, e aí é que está, a Secretaria de Manutenção, ela tem, as pessoas envolvidas na Secretaria de Manutenção tem que entender que é um sacerdócio. É tomar lição todo dia, porque tudo está acontecendo. Agora, nós estamos até passando um bom momento, porque não está chovendo. Mas, meu amigo, quando chove, ninguém dorme. Ninguém dorme. Nós temos plantão 24 horas, nós temos equipes nas ruas, sábado, domingo, feriado, de madrugada à noite, em prontidão. Então, a chuva, para a Secretaria de Manutenção, é o seu pior momento. Porque realmente muita coisa acontece, a demanda é muito grande e a gente tem que ter uma velocidade de resposta muito alta. Muito alta. Tá? E aí, são os meses, geralmente, de março não está chovendo, geralmente, mas o ano passado, por exemplo, choveu muito. Acho que, se eu não estiver enganado, eu acho que ele está falando de uma chuva aí de mais de 25 anos, 30 anos, a chuva de março, que caiu em março do ano passado. Mas não está chovendo esse ano, graças a Deus. Mas geralmente chove em abril, maio chove muito, normalmente, junho, julho. Então a gente tem aí 4 a 5 meses, a depender do regime pluviométrico do inverno, da temporada.
que é de total alerta, dedicação, viver a cidade 24 horas. Passado esse período, a gente vem aí recuperando os estragos da chuva, a gente volta às estações menos chuvosas, e aí, graças a Deus, hoje, no nível e patamar que a cidade tem de manutenção, e aí eu quero também dizer que não é somente da manutenção da infraestrutura, mas, por exemplo, a iluminação pública que você citou é feita pela CEMOP, na Diretoria de Iluminação Pública. Não é da semana, no caso. Não, a iluminação pública é da CEMOP, é de ordem pública. E também você tem a Limpurb, que é ligada à CEMOP, que faz toda a parte de limpeza urbana da cidade, limpeza pública. Tá? Então você tem aí um conjunto de ações de outras secretarias também, que dão todo esse aspecto de organização e de cuidado com a cidade. Eu diria a você que, inclusive com o apoio da Codesal, que é muito importante nesse período de chuvas, ela mapeia, né, e ela coordena essa operação. A SEMAN é um braço operacional na época quando é decretada a Operação Chuva, que vai variavelmente de 1º de abril até 30 de junho, até o final de junho. Ela coordena e nos sinaliza. Então a gente também ganha efetividade, porque, claro que não tem equipe para tudo, embora a equipe seja voluntariosa, trabalhe de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingos e feriados, mas a gente precisa de direcionamento e, sobretudo, ela prioriza o grau de risco e a gente consegue atuar e aí, sobretudo, preservar vidas também, que é muito importante. O secretário, digamos que realmente a chuva chegue com mais força a partir de 1º de abril, né? Só para eu poder fazer a pergunta do jeito que eu estou desenvolvendo o raciocínio aqui. Nós estamos em 10 de março, ou seja, há 20 dias, digamos assim, isso for acontecer, né? Há 20 dias do fato. Como é que vocês se preparam para esse momento? Boa pergunta. Vamos lá. A preparação já é feita desde 1º de janeiro. Virou o ano, a gente já começa a ter equipes que não estão em regime de plantão neste momento, mas estão trabalhando de segunda a sexta, os 2 turnos, manhã e tarde, para fazer a manutenção da cidade. Então, as bases de tráfego estão sendo mantidas no seu sistema de drenagem, as podas de água já estão sendo executadas nas suas bases de tráfego, a operação tapa-buraco está sendo executada para manter a cidade sem buracos, a manutenção de intertravado paralelepípedo também está sendo executada, toda a parte ligada a espaços públicos está lá também sendo executado, que não tenha uma relação direta com a chuva, mas a gente continua também com essa ação. Limpeza de canais, eu esqueci de falar que a SEMAN tem atribuição na limpeza de canais, mas eu quero fazer até um parênteses com relação ao que se chama de limpeza de canais. Na verdade, nós fazemos uma dragagem de canais. O que a gente faz nos canais é restituir a seção hidráulica. O que é isso? Para o seu telespectador entender, quem está nos acompanhando. A gente tem uma calha de rio que às vezes está achatada por mato, terra. A gente tira isto e amplia a calha do rio, restituindo a seção hidráulica que ela tinha anteriormente. Com isso a gente gera mais fluidez, mais vazão. E aí evita os alagamentos, né, mais contundentes. Exceto na região da Cidade Baixa, que daqui a pouco eu vou fazer um parênteses para poder te falar um pouco sobre Cidade Baixa. Então, limpeza de canais a gente vai executando. Nós temos também uma ação que vai iniciar de limpeza do canais juntamente com a Secretaria de Saúde do secretário Léo Prates, que é o combate a arboviroses. Então, essa área de drenagem, tanto a microdrenagem, que é a boca de lobo, que é o tubo de drenagem PV, mais a macrodrenagem, que são os canais da cidade, né, elas são ações muito próximas e ligadas ao saneamento básico, é um dos componentes do saneamento básico. O saneamento básico você tem 4 componentes: água, esgoto, drenagem, micro e macro e resíduos sólidos. Então, esse componente está com a SEMAN e a gente vai junto com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde já nos entregou hoje os canais
porque aí a gente tem que começar a executar a limpeza. O prefeito em breve vai estar anunciando essa ação, que é para combate de arboviroses. Então, senhores, não tem somente a pandemia de coronavírus. Nós temos que tomar cuidado e fazer o combate também a zika, chikungunya e dengue. Porque se essa coisa explodir, nós vamos, imagine, você chegar lá com zika, dengue ou chikungunya e não pode ser atendido porque você tem uma explosão no momentâneo agora com coronavírus. Então a gente precisa evitar que esses índices aumentem e essa ação de limpeza de canais, de dragagem de canais, ela vai favorecer o escoamento das águas, na época de chuva, evitando um lugar propício para o criadouro de mosquitos, de dengue, zika ou chikungunya, que nós chamamos de arboviroses. Então, tem essa ação de canais que a gente vai fazer de combate à arbovirose. Então, essas são as ações que nós fazemos para prevenção. Olha quanta coisa eu já citei aqui para você e daqui eu vou me lembrando e a gente vai falando. Que são ações que não param, elas são continuadas. A ação de manutenção é continuada. Ela não é uma ação que passa hoje, não, está o tempo todo. Por exemplo, vamos agora para a Cidade Baixa. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha, secretário, antes de chegarmos à Cidade Baixa, porque, por exemplo, Cidade Baixa é uma localização da cidade que eu praticamente pouco ando, né? Eu vou à Cidade Baixa, para a Igreja do Bonfim, para ir nas obras sociais de Irmanduço e tal, mas eu frequento pouco aquela área ali. Agora, não sei se vou falar uma besteira, mas você estava falando de limpeza de canais. Por essa área que eu transito, embora há quase um ano a gente não saia de casa, eu moro em Telamares, por exemplo, né? Ali perto do Estiepe, tinha um canal perto do Estiepe, Costa Azul, mais ou menos ali. E lá no Rio Vermelho, onde eu já tive sede da minha empresa, ali no canal do Rio Vermelho, eram dois lugares de uma fedentina que ninguém suportava. Como é que se encontram hoje essas duas situações? Vamos lá. O canal do Estiepe Costa Azul, ele é o canal Camurugipe. Ele vem desde Bom Joá, cortando ali toda a cidade e deságua no Costa Azul. Certo. Esse canal recebe uma grande quantidade de esgotos domésticos. São lançados das suas populações ribeirinhas ao canal, pela ocupação desordenada, eles lançam esgotos no leito do canal. Então, esse esgoto, e não é um volume grande, porque o esgoto, independente da chuva, o esgoto é uma chuva antrópica. Uma chuva produzida pelo homem, ela é cotidiana, é o dia todo. A produção de esgoto é o dia todo, com volumes maiores no horário da manhã cedo, no horário de meio-dia e no horário da noite. Mas é o tempo todo sendo produzido esgoto. E ele é lançado ao longo deste canal. E chega nessa situação. Idem para o canal que sai lá no Rio Vermelho. Também recebe uma grande quantidade de esgotos, por isso, inclusive, que ele tem aquela cor muito escura. E quando ele sair lá no mar do Rio Vermelho, quando a maré está alta, e que aí gera aquele que a gente chama de remanso hidráulico, ou seja, a água do canal não consegue sair barrada pelo mar, muito pelo contrário, aquela massa de água toda do volume de água do mar, ela entra pelo canal, ela tem uma intrusão de água salina dentro do canal, elevando o nível do canal, mexendo com o fundo que tem o lodo sedimentado, e aí salta alguns gases, que é esse cheiro, que é essa fedentina, que é basicamente o gás sulfídrico, com cheiro de ovo podre. Que o pessoal, que os meninos gostam de brincar, né? Aquele cordão cheiroso, né? Que saltava aquela miséria, que era aquele fedor danado. Então, é a mesma coisa. A gente tem esses dois canais, são dois canais grandes de Salvador, né? Juntamente com o Jaguaribe, que sai lá na Praia do Sesc. São canais que concentram um grande volume de bacias drenantes ao seu redor, e que convergem todas as águas de chuva. E, além disso, a ocupação desordenada com o lançamento de esgoto. Mas não lançam só esgoto, não. Eu já tive, por exemplo, o canal ali na Baixa do Tubo, que sai no Camurugipe, ali na área do Bonocô. Quando você sobe ali no Bonocô, tem a concessionária direita e tem a entrada da Baixa do Tubo. Eu já estava limpando o canal ali, ninguém me contou, eu estava acompanhando. Eu, às vezes, gosto muito de acompanhar de perto algumas execuções, principalmente as mais emblemáticas. Achei lá uma sala. Tinha um sofá, tinha 3 cadeiras e uma mesa. Dentro do canal. E
tem população morando próximo, eu limpando o canal e a pessoa jogando o saco de lixo. E o saco de lixo vai, cai no Camurugipe, ali na região do Bonocô, e desce, e aí sai lá no Costa Azul. Então, essas situações de drenagem que eu estou colocando de macro são corriqueiras. Eu já tive a oportunidade de achar dentro de um PV de drenagem um pitbull morto. Eu já achei pneu que não passava nada, a água tudo alagado. Eu tive um alagamento no Rio Vermelho, ali na frente agora não é mais Bom Preço, não sei, né? Antes da McDonald's, Bom Preço, ali naquela, descendo para a área do McDonald's, um alagamento ali fantástico. Quando eu fui ver o sistema de drenagem, tinha um edredom dentro, daquele edredom grosso. Eu tive que abrir a pista, romper, tirar, para poder recuperar. Então, além de tudo, você tem também, infelizmente, uma má utilização da população aos sistemas de micro e macro drenagem da cidade, que contribui para não somente gerar esse aspecto estético ruim, de cor, de turbidez, de fedor, né, de odor, como também na principal funcionalidade de todos os sistemas, que é drenar água, é levar água. E quando ela acontece, isso é barrado, o que acontece? A água é barrada, cria um remanso hidráulico, essa água sobe pela boca de lobo e alaga a casa, alaga tudo, né? Então, aproveitando, eu sempre gosto de aproveitar isso e aproveitar que as pessoas que estejam nos vendo, chegue para o seu vizinho, chegue para aquele cara, puxa a orelha dele, amigo, não joga o lixo na rua, né? Não faça assim. Eu tenho um problema, por exemplo, recorrente na calçada. Porque a gente limpa, no outro dia está sujo. E toda vez que chove, alaga. Aí a gente tem que ir lá, faz a desobstrução, a água desce. Né? Por que alaga? Porque as pessoas passam, tem muita gente que passa por ali. Você tem um comércio de feirantes ali que vendem frutas, aí cai casca no chão. Na época do São João mesmo, que tem muito milho, aí aquela palha do milho cai, ela tapa o sistema de boca de lobo, ou a caixa, forma uma bucha, e não passa nada. O efeito, quando eu falo não passa nada, passa muito, muito pouco, parecendo coador de café. Imagine com a chuva de 20, 30 milímetros, com a chuva moderada forte, caindo em 1 hora, certo? Sem ter como escoar, porque você tem ali um coador de café. A água vai pingando lentamente no sistema de drenagem. Tem mais desculpa, ele interrompi, você ia falar da Cidade Baixa, fica à vontade. Tá, Cidade Baixa, a gente, quando estava falando com relação à parte de drenagem micro, a Cidade Baixa a gente tem um problema, que é um problema histórico. Fazendo um resumo, a Cidade Baixa, ali naquela região, ali, Uruguai, Massaranduba, Caminho de Areia, que está ali na enseada dos Tanheiros, toda aquela área, nos idos de 1940, elas foram aterradas com lixo. Pense que aquilo ali não existia. Isso foi um fenômeno, depois que começou a chegar às fábricas, porque ali aquela região virou um polo, né? Tinha Fratelli Vita, tinha Schadler, tinha Souza Cruz e várias outras. Então as pessoas começaram a ocupar aquilo, aterrando e conquistando. O mar foi empurrado, aquela lagoa, aquela tudo que alagava, que era todo um lago, do Enseada dos Tanheiros, aquilo tudo foi aterrado. E o que é pior, sem infraestrutura. Você não tem um sistema de drenagem eficaz ali. Então, toda vez que eu vejo os questionamentos com relação à Cidade Baixa, a gente não tem muito o que fazer em termos de manutenção. A prefeitura está fazendo um projeto grande para resolver, mas é um projeto ambicioso, né, e um projeto muito caro. Nós estamos falando de um projeto de 60, 80 milhões de reais, que deverá ser feito em fases. Então, para tentar aí criar soluções para resolver a questão da Cidade Baixa. Aí eu estou falando de Uruguai, estou falando de Massaranduba, estou falando de Caminho de Areia, porque ali você tem Margiano, ali abaixo do Fiscal você tem São Caetano fica no alto, joga a água toda embaixo. Né? Então, aquilo ali, era descida de água, não é à toa que o mar invadia ali. Né? Para você ter ideia, a Cidade Baixa foi toda executada desta forma. Ela foi sendo conquistada, avançando no mar. Né? Na época de, sei lá, quando aqui Cabral esteve, não, mas quando Tomé de Souza fundou a cidade, a ladeira da montanha, aqui você olhava para baixo da ladeira da montanha, era mar. Estou falando isso aí em 1550, logo no início da cidade.
né? Depois foram se construindo galpões, o que foi avançando. Hoje é o que é lá. Mas a ladeira da montanha, o mar batia ali. Então, essa forma como se desenvolveu a cidade e cresceu a cidade, se impermeabiliza a área, diminui as áreas, são as bacias de amortecimento, né, que a Enseada dos Tanheiros e tudo mais promovia, e aí você tem hoje essa situação que a gente precisa enfrentar. Nós temos aí, na verdade, uma reparação histórica a fazer em termos técnicos com relação à drenagem, e que a Prefeitura, agora na gestão do prefeito Bruno Reis, está avançando fortemente, já está fazendo projetos para que se possa resolver isso. O secretário, aí vem uma curiosidade pessoal. Com tantos problemas, né? Como é que se prioriza? Assim, por exemplo, nós temos problemas aqui, ali, acolá, tal. O que é que eu vou priorizar? Como é que é essa definição? Como é que ela é dada pela semana? Vamos lá. Primeiro, a priorização... Não falta, né? Pelo que eu já ouvi não aqui, falta. A priorização de tudo aquilo é o que gera risco. O que for gerar risco ao cidadão, a gente tem que atuar de imediato. Então, se a gente tem um sistema de drenagem que, porventura, esteja obstruído numa crista de encosta, isso é prioridade. A gente vai lá fazer, desobstruir, usar os recursos que tiver que usar para deixar em perfeito funcionamento, a fim de que, não pelo sistema de drenagem, a estrutura, essa encosta venha a colapsar. Certo? Nós temos uma área em que a gente tem notadamente uma obstrução no canal grave, gerando um alagamento grande. Nós vamos para lá, levamos máquina, retiramos tudo, para que gere um conforto ambiental no seu meio ao cidadão, e que ele não tenha a casa dele alagada e nem tampouco venha a perder seus bens. Essa é uma priorização. Uma árvore que está inclinada, tendendo a cair sobre uma casa. Apontado pela Codesal, como eu falei anteriormente, nós vamos, até por observações nossas também de campo, a gente de imediato vai atuar. Se for possível reduzir a copa e estabilizar o vegetal, tudo bem. Se não tiver condição, ele já tiver um problema interno de raiz, a sua raiz, às vezes o vegetal não tem uma raiz profunda, e tiver perigo de cair, a gente faz a erradicação do vegetal para que não aconteça o pior. Então, basicamente, a gente procura definir a vida, depois tudo aquilo que venha gerar um transtorno à cidade, como base de tráfego que esteja alagada, ou que tenha um buraco, ou que uma árvore ameaça cair, também é prioridade da gente. Muito bem, secretário, eu acho que eu já perguntei, assim, pelo menos o básico. O amigo queria falar mais alguma coisa sobre a semana ainda, que eu gostaria de bater um papo de uns 10 minutos contigo sobre o nosso Bahia. Ah, tá. Não, tá tudo bem. Aí eu acho que da semana aí, eu acho que dá para dar um bom entendimento do que é a semana, qual o papel da semana. A semana, ela não é protagonista, a semana é coadjuvante. E aproveitando que a gente vai falar de futebol agora, é que nem juiz de futebol. Se você não nota o juiz, tá tudo bem. Então, se a semana não é tocada, ninguém liga, ninguém abusa, tá certo? Tem um buraco, tem isso aqui. A semana tá bem. Então, a semana, ela é coadjuvante dentro desse papel, embora tenha importância grande, mas ela é coadjuvante, né? Mas, se não for notada, que nem o juiz de futebol, é sinal que a gente tá bem. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do nosso tricolor aí. Tá. O secretário é um Bahia, vou dizer doente, porque todo Bahia é sadio, né? Mas torcedor fervoroso do Esporte Clube Bahia. Como é que tem visto a atual gestão do clube? Como é que você está se posicionando com relação a time de futebol, por exemplo? Né? O que você está achando? De um modo geral, como é que você vê o Bahia de hoje? Aí, veja, Edmilson fica até brincando, dizendo que eu fico arrancando meus cabelos por causa do Bahia. Ontem mesmo, ele chegou, ontem ele estava num programa esportivo, e aí no final do programa ele falou que iria mandar um abraço para o secretário Luciano Santos, que é Bahia, e hoje vai perder os cabelos dele com o Bahia. A gente acabou dando 7-1. Eu acho o seguinte, eu acho que na questão da gestão do futebol, seria a única coisa que eu acho que o Bahia precisa melhorar, e o próprio presidente Guilherme Belitani, do qual eu tenho relação, a gente foi colega de prefeitura,
precisa avançar, precisa melhorar. Eu acho que o Bahia, isso é uma opinião que eu tenho, nesse tempo todo ficou na decisão do futebol na mão de uma pessoa só, que foi o Ceni, certo? O Serri, o Diego Serri. E aí ficou na mão de uma pessoa só, e eu sou do seguinte, por exemplo, na secretaria não entendia nada de asfalto. Não era uma área que eu convivia, que eu militava tecnicamente. Eu me cerquei de pessoas, e não foi de um só, 2 ou 3, e aí fazia ali meu bate-papo, minhas opiniões, estudando também, e tinha uma conclusão, a palavra final era minha, é claro, mas tinha uma conclusão e ouvia outras pessoas. Então não ficava a decisão na mão de um só. Eu acho que faltou isso, né? Que eu acho que é o que ele está fazendo agora. Eu acho que ele enxergou isso e aí ele dividiu a gestão do futebol em 2 partes. Uma para cuidar de mercado, que é o rapaz jovem, que eu esqueci o nome dele agora, tem um nome até difícil. Drubinski? E Kubrinski, isso. E trouxe realmente é complicado mesmo, Drubinski, né? Pois é. E aí ele trouxe também um outro mais tarimbado, que é um cara que tem histórico de revelar jogadores. Tem histórico de Mineiro, né? mas que foi do Grêmio. Se eu não me engano, foi ele que revelou o Cebolinha. Ele que buscou, então, ele tem essa facilidade e está sendo agora promovido, né, para futebol profissional. Dentro da proposta de se fazer um elenco jovem com futebol de qualidade, o caminho é esse, mas eu acho que a gente não vai poder ficar só com talentos que possam ser guindados, enfim. A gente vai precisar ter um pouquinho mais de ousadia, talvez em 2 ou 3 contratações, um pouco mais, não precisa ser um cara tipo Rodriguinho, ou tipo Elias, sabe? Mas tentar trazer jogadores que tenham, por exemplo, esse zagueiro da Chapecoense, que é falado, um jogador de 26 anos, que já foi testado, né? Nessa Série B, por exemplo, ele foi a defesa menos vazada do campeonato, né? E a defesa nossa é um problema. Nós tivemos... Fraco, do time em si, o ponto mais fraco do Bahia hoje é o sistema defensivo. Aliás, há algum tempo. Mas veja, você sabe, se você pegar... Eu estava olhando outro dia a estatística do Bahia em relação a gols. Bahia, se não me engano, foi o 11º ataque dos 20 clubes que mais fez gol. O ataque do Bahia não é tão miserável assim, não. Não é tão ruim, não. Talvez precise de uma peça de melhor qualidade ou não, mas, por exemplo, o Rossi agora começou a despontar. Está se encontrando. O Gilberto, a gente sabe que é goleador. Aí talvez tenha que ter outras figuras ali para estar se ombreando, a Rossi, a Gilberto, para não ficar só esse. Porque, digamos que Rossi, Deus o livre, vai bater na madeira. Contunde, bota quem? O menino Thiago é muito jovem para assumir uma responsabilidade dessa, né? E é um menino que está amadurecendo. Você vê que ele perde muitos gols. Atacante que não faz gol, amigo, não se sustenta, né? Atacante que não faz gol. O Rossi vinha com história, não fazia defesa, tá fazendo gol aí, tá o tempo todo marcando gol. Então o atacante também tem que fazer gol e dar assistência. Agora a defesa é horrorosa. A defesa foi a pior defesa do campeonato. Defesa horrível. E tem que mudar. E é o miolo. Eu não acho... Os laterais, o Matheus Bahia e o Capixaba não são os laterais do sonho, né? O Nino, eu acho que para os laterais direitos que tem no Brasil, não sei se o Bahia arruma coisa melhor que ele, não. Do nível de Nino. Eu vi uma crítica do Nino até no Sport TV outro dia, do Pedrinho, eu concordo com ele. O Nino faz uma boa entrega. Jogador voluntarioso. Um jogador de 34 anos de idade. Não é jovem. E olha que o Nino corre. Sobe, desce, enfim. Agora a zaga, né? O goleiro nosso é um goleiro de altos e baixos. Tem hora que ele fecha o gol, tem hora que ele toma gols fáceis,
precisa ter uma constância, mas sabe por quê? Porque não tem uma sombra. O Anderson era muito ruim. O Matheus Claus, ele sabe que vai ser reserva dele a vida toda, né? Então ele precisa ter um goleiro que ele olhe, tipo um Danilo Fernandes, saiba que esse cara vai tomar o lugar dele. Ou um Gatito, estou falando desse nível de goleiros aí, para a gente ter um belo goleiro, né? E a zaga que tem que mudar. Eu acho que os zagueiros que nós temos hoje são deles aí, Lucas Fonseca, um bom reserva. O Hernando poderia ter sido um bom reserva, foi embora. Eu acho que o Juninho, mesmo pagando o que se pagou, tem que tentar fazer um negócio com o Juninho. Acho que o Juninho não tem mais clima para jogar no Bahia. A torcida não quer mais Juninho. E ele realmente tem falhado muito. Ele começou bem, quando veio para o Bahia, mas está numa fase, não sei o que é. O jogador está muito mal, né? Não dá. Então acho que vai ter que fazer uma dupla de zaga nova. Zagueiros altos, que saibam sair jogando. Para a proposta do Bahia, que o goleiro, pode reparar, o Douglas pega a bola e sai com o zagueiro. Se esse zagueiro for dar chutão para cima, não adianta nada. Se o zagueiro não tiver um certo nível de habilidade para dar passe, para fazer um bom passe até o meio, um meia daqueles que estão rodando ali, a gente precisa ter meia de qualidade, e não precisa ser meia atacante. Cabeça, estou falando daquele que a gente chama de cabeça de área, que hoje são meias no futebol, que tenha bom passe, exemplo do Flávio, daquele jogador que também teve aqui, que era do Corinthians, o Douglas, né? Jogadores que chegam à frente, chutam, que tem bom passe, que tem um certo nível de técnica, para poder daí em diante desenvolver a jogada. Se a gente não tiver zagueiros que consigam, o Lucas Fonseca, mesmo quando sai com a bola, amigo, tem hora que, sabe, Deus nos acuda. Tem hora que ele vai tentar fazer passes muito arriscados, e aí acaba entregando o adversário. Então eu acho que a gente precisa melhorar muito o time, precisa contratar, sim. Acho que precisa contratar meias e meias esse aí. Espero que o Pablo, que está chegando, ele foi muito bem no Vila Nova, mas foi bem na Série C. Vai ser testado agora. Jogar a Série C uma coisa. Série A é uma coisa. Que nem, entendeu? É diferente, né? Série B ainda é um nível melhorzinho. Você pode aí o cara se adaptar e se encaixar bem na Série A. Né? Mas Série C é bem lá embaixo, é um tipo de futebol mais aguerrido, muito batido, com pouca técnica, mais na raça, mais na vontade, vambora, enfim. Tem que ver se ele vai ser esse jogador que ele foi no Vila Nova, jogando Série A. Quando a hora que ele estiver jogando com o Flamengo e ver que vai marcar a Arrascaeta, entendeu? Ele saber que ele não pode deixar o cara se criar nele. Então é uma situação em que eu acho que a direção do Bahia tem que dar uma olhada para o futebol de forma muito competente. Não pode errar como errou muito, né? Teve acertos? Teve. A gente teve jogadores que vieram para sub-23, como foi o caso de Gregory, saiu muito bem. Teve o caso de Zé Rafael, que ninguém sabia quem era, e é um jogador que foi bem vendido, né? Então quando for buscar jogadores desse nível, for buscar jogadores jovens, tem que tentar buscar jogadores desse nível. Jogadores que cheguem aqui, um Zé Rafael, um Gregory, e cresçam, né? De forma tal que a gente fique com um time competitivo. Claro que ninguém aqui sabe das limitações financeiras, inclusive do Bahia, ninguém de São Cruzeiro esperar que o Bahia vai decidir título nacional. Pode acontecer? Pode. Faz um time, encaixa, dá liga, aproveita uma fase de uma fase de outra, pode acontecer. Mas no normal, quando você vê orçamentos de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, esse pessoal investindo em treinadores de fora, investindo em jogadores de alto rendimento, de alta performance, a tendência, o futebol tem uma certa lógica, embora seja uma caixinha de surpresa, mas a tendência eu concordo plenamente com vocês aí. é que esses times fiquem sempre à frente. Agora, o que eu não acho legal é a gente estar sendo ultrapassado por Fortaleza, Ceará, Atlético do Paraná, correndo o risco de ser repassado por Goiás, que foi rebaixado, entendeu? Por times que estão no mesmo nível nosso. Atlético de Goiás. Sport, Atlético de Goiás, pois tá todo mundo na frente da gente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Bahia. E Dado Cavalcante é treinador do Bahia? Do Cavalcante é uma aposta, né, Tiver? Do Cavalcante é uma aposta. Ele ainda não pegou, ele pegou uma situação de Série B
que ia cair para a Série B e se saiu bem. Mas também, vamos, não sei o que, é que passou na cabeça, diz, olha, eu estou aqui, o time está rebaixado. Se eu tirar, beleza. Se cair, já estava caindo mesmo, certo? Eu acho que neste momento ele foi leve, ele foi, sabe, tranquilo para executar essa missão. Agora não. Agora ele vai ser cobrado. Então ele vai ser cobrado por bom desempenho na Copa do Nordeste. O torcedor do Bahia não vai aceitar não ganhar a Copa do Nordeste. E até o próprio presidente Belitani tem que ter um título fora o baiano. Tem que começar a botar no seu currículo títulos que não seja campeonato baiano. O campeonato baiano, já que tem que ganhar. Que tem, não acaba, tem que ganhar. Ou da Bahia ou da Vitória. Mas aí tá os dois ameaçados por Bahia de Feira, por outros times. Mas tem, via de regra, o Bahia tem que ganhar. Copa do Brasil, tentar chegar o mais longe possível. É um caminho curto para tentar um título nacional, a depender das chaves que pegue, de como pegue. Aí vão ter vários times jogando, de repente você pega um Flamengo, mas vai jogar uma Libertadores, aí bota o time em reserva, aí vai que numa nessa você consegue ir adiante, passar. Então, Copa do Brasil pode ser um caminho, mas para isso você tem que ter um time muito consistente e o Dado tem que estar muito seguro do que está fazendo. E idem para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana. Eu acho que os dois desafios que a gente vai ver até onde o Dado pode render agora na Copa do Nordeste e Copa do Brasil de imediato. Esses dois aí eu acho que a gente vai fazer um bom teste com ele. Se ele fraquejar e se ele demonstrar, eu acho que não tem que pestanejar como foi, por exemplo, com Roger Machado. Roger Machado, eu tiraria em 2019, em dezembro. Porque quando você pegava aquela campanha de Roger Machado no segundo turno, campanha de rebaixamento, que se não fosse a gordura que tinha feito, a gente tinha sido rebaixado ali, e pega os trabalhos de Roger Machado, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, ele começa e depois cai, era a mesma coisa, entendeu? Era o mesmo filme e que se insistiu muito. Era para ter de dezembro, era para ter, ó, tchau, obrigado por tudo, pagava ele a indenização e ia para outro treinador. Talvez até tivesse sido o Mano Menezes iniciando um trabalho, talvez tivesse sido diferente, né? Mas Roger Machado tinha que ter saído. Você vai ver agora Roger Machado no Fluminense. Eu acho que vai ser a repetição do que aconteceu nos outros clubes. Com relação a treinador, ainda com relação a treinador, eu vou aguardar para ver Dado, mas eu não tenho muita expectativa não. Não acho que Dado vai ser o treinador que vai resolver. Vai me surpreender, ele me parece bem calmo, bem tranquilo. Vamos ver quando a pressão chegar, como é que ele vai se comportar. Aí o cara às vezes não segura a pressão, entendeu, Tilé? Aí o cara começa a trocar errado, começa a inventar, toda hora muda o time. Você vê que Mano Menezes, com toda a experiência, toda hora mudava o time. Toda hora ele tirava, botava, se perdeu também no trabalho. Se perdeu também, não conseguiu dar liga ao time. Então, quando eu falo de dado talvez não sei, mas eu também não diria aqui que tinha que ser um medalhão, não. Que, aliás, alguns medalhões fraquejaram. Mano Menezes no Bahia, Luxemburgo no Vasco, né? Antes de Mancini chegar no Corinthians, quantos tiveram, né? E Mancini salvou o Corinthians numa situação muito ruim. Enfim, eu não acho que os medalhões sejam a melhor. O Bahia tem que buscar, talvez, um treinador, se no Dado não der certo, buscar um treinador até de fora. Pesquisar no mercado sul-americano, treinadores que estão subindo. Você veja que o Hernan Crespo hoje está no São Paulo. Mas quem era Hernan Crespo? O treinador do Defensa e Justiça, que tirou a gente da Sul-Americana e ganhou o título. Hoje está no... Ninguém sabia quem era. Ninguém estava acompanhando a história de Crespo antes dele ganhar o título com o Defensa e Justiça. Muito bem. Eu gosto sempre de deixar os meus convidados à vontade. Eu não estabeleço discussão com aquilo que ele fala, né, com aquilo que eu penso. Eu sempre deixo aqui à vontade. Até, via de regra, as pessoas que são convidadas para participar, poxa, você deixou bem à vontade e tal, não houve maiores polêmicas, e não é para haver. Porque, por exemplo, eu não concordo, não sei se o secretário já viu, mas deve ter ouvido, que ele é torcedor e deve acompanhar a transmissão por rádio e tal. O cara bota o ouvinte no ar,
né? Bota um convidado, o ouvinte no ar. Quando o convidado, o ouvinte dá uma opinião que não é aquela que o radialista pensa, o cara só falta sair do estúdio, vai para dentro do telefone para bater no ouvinte, pelo amor de Deus. Isso é uma falta de respeito muito grande, na minha opinião, né? Então, por isso que eu não contesto nenhuma resposta de convidados meus aqui. Esse é um lema que eu adoto, não só aqui como era na Rádio Metrópole, no Papo Tiver em Rádio, desde a tudo, em 2014 e tal. Porque o convidado, se você convidou, é porque você quer ouvir a opinião daquela pessoa, né? Então, não adianta você ficar batendo boca. O convidado pode dizer uma coisa que você não concorde, mas por que eu vou contestar a opinião dele se ele é o entrevistado, se ele é quem está participando aqui, atendendo a um convite meu, né? É um negócio seria um negócio extremamente desagradável. Mas, secretário, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito boa essa live, porque, por exemplo, a semana era uma coisa que eu não conhecia, porque eu não sou muito ligado a essa área de administração pública, de política propriamente dita. Eu cumpro as minhas obrigações, eu vou lá votar, tal, no dia que tem que votar, mas não sou muito dessa vivência, não, né? Então, eu realmente fiquei espantado aqui com o volume de coisas que é de responsabilidade da semana, né? Até pela forma como o secretário definiu, do tamanho da cidade de Salvador. Então, realmente, tem coisas que a gente precisa, e aí é onde eu chego a essa conclusão, tem coisas que a gente precisa ter um pouquinho de consciência, e infelizmente, de um modo geral, a imprensa não tem, né? Um pouquinho de consciência na hora de criticar. Porque para você resolver problemas de uma cidade como a nossa, não é fácil não, minha gente. É pepino, como o secretário dizia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente precisa ter um pouquinho de bom senso, assim, um pouquinho de uma visão de entender, né, que para resolver problemas desse tipo, demanda uma série de coisas, que às vezes não depende nem do secretário. Ele é o comandante, mas às vezes não depende só dele, né? Na grande maioria dele não deve depender só dele. Então eu fiquei assim, realmente bastante satisfeito com essa live de hoje. E é por isso que eu tenho procurado variar. Lá na Rádio Metrópole, o Chico Kertz dizia para mim, você não vai variar assunto aqui, porque a sua cara é a cara do futebol, né? Então você tem que fazer só sobre futebol. Mas depois que eu me aposentei, já tem 2 anos que eu saí de lá, em 26 de fevereiro de 2019, eu passei a fazer as minhas lives com temas diversos, variados, né? Até para me sentir mais motivado a fazer esse tipo de comunicação. Secretário, obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. Conte com a gente aqui na hora que achar conveniente. Obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço esse espaço democrático que a gente pôde conversar de tudo, falar de tudo, e estou à sua disposição para quando você precisar e quiser a gente bater outro papo, a gente bate outro papo para falar também de outras coisas, do que quiser, meu amigo. Viu? Muito obrigado, querido. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço.